Bem, pessoal, nós estamos estudando os princípios de interpretação da Constituição. E acabamos de ver no vídeo passado o princípio do efeito integrador que deve ter a interpretação das normas constitucionais. E eu concluí aquele vídeo dizendo o seguinte para você, dizendo que quanto mais integradora seja uma Constituição, quanto mais ela gere efeitos inclusivos, mais aumenta a sua força normativa. Por quê? Olha aqui comigo no quadro, olha só. Porque a Constituição, ela precisa produzir e ela precisa manter, tá aqui, ó, esse trechinho. A Constituição, ela precisa produzir e ela precisa manter coesão sociopolítica. Esta coesão da Constituição, ela é pré-requisito, ela é uma condição para a validade do nosso sistema jurídico. Fernando, eu não entendi por quê. Simples, gente, olha aqui, ó, porque senão isso gera um novo momento constituinte. Se a Constituição não cumprir esse papel integrador, se a Constituição não mantiver uma coesão sociopolítica, significa dizer que ela não consegue mais dirigir a sociedade, que a sociedade está se organizando de uma forma diferente daquela como está organizada a produção e a aplicação do direito. E aí, calma, nós temos que repensar a forma como produzimos e aplicamos o direito. Quando uma Constituição dá errado, é porque ela não consegue mais regular a vida em sociedade. Ela não consegue mais estabelecer os pilares, os fundamentos. Ela não consegue mais ter coesão sociopolítica necessária para a produção do direito que regula a vida em sociedade. A gente começa a se organizar de um jeito completamente diferente. Por isso a Constituição é o que vem depois. Primeiro, veja, teve greve no ABC Paulista. Primeiro teve multidões nas ruas exigindo as eleições diretas no país. Teve toda uma mobilização pedindo a abertura política. A sociedade brasileira já não se organizava mais, as relações sociais, as relações políticas já aconteciam por fora da maneira como estava organizada a produção e aplicação do direito autoritário, arbitrário, ditatorial do Brasil de 64. Isso faz a necessidade de um novo momento constituinte. Quando é que essa nossa Constituição de 88 vai ser substituída por uma nova? Quando ela não conseguir mais cumprir o papel que ela hoje cumpre. Quando ela não conseguir mais dirigir o processo político. Quando a sociedade passar a se organizar de uma forma diferente daquelas que são as bases, os fundamentos, os pilares da Constituição. Por isso que nós dissemos aqui o seguinte, olha, a Constituição, ela cria uma ordem jurídica, mas a Constituição, ela também precisa, como condição da ordem jurídica que ela cria ter validade, ela precisa produzir e manter uma coesão. É esta coesão que dá validade ao sistema jurídico. Por isso nós dissemos aqui no final do vídeo passado que quanto maior é o efeito integrador de uma Constituição democrática, maior também é a sua força normativa. O seu poder, força normativa é isso, o seu poder de vincular todos os poderes públicos, de vincular o executivo, o legislativo, o judiciário, de vincular a produção e a aplicação do direito aquilo que ela determina. Lembre-se que a Constituição organiza o poder político. Lembre-se que a Constituição organiza a produção e a aplicação do direito. Se, portanto, o direito é produzido e aplicado de acordo com o que determina a Constituição, é porque ela tem força normativa. É porque ela vincula esta produção e esta aplicação. Ela dirige como deve atuar o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E ela faz isso com tanto mais eficiência, quanto maior seja o seu efeito integrador. Por isso estão relacionados esses dois princípios. Acompanha comigo aqui, ó, a discussão sobre a força normativa da Constituição. Os aplicadores da Constituição
na solução de problemas jurídico-constitucionais, devem dar preferência àqueles pontos de vista que, ajustando historicamente o sentido das normas, lhes atribua, lhes confira maior eficácia. Veja, claro, considerando que toda norma jurídica precisa ter eficácia, então a gente tem que reconhecer que, de acordo com esse aspecto, esse princípio da força normativa da Constituição não é nenhuma novidade, né? Não é nenhuma particularidade, nenhuma peculiaridade da interpretação da Constituição, mas é sim uma particularidade da interpretação das normas jurídicas em geral. Aqui, a força normativa deve estar associada com a ideia de eficácia. Eficácia. E eficácia, você, por favor, associe com a ideia de efetividade. Está aqui. Essa eficácia, nós estamos falando da efetividade de uma norma. Nós estamos falando da sua aplicação. E o que significa aplicar uma norma jurídica? Significa isso aqui, ó. Significa que essa norma jurídica, ela de fato regula a vida em sociedade. Quanto maior é a força normativa de uma norma jurídica, maior é a sua capacidade de disciplinar a vida em sociedade. Gente, e de quem é que eu mais exijo que tenha capacidade de regular a vida em sociedade? Claro, é da Constituição. Então, eu devo atribuir a cada norma constitucional uma interpretação que lhes confira o máximo grau de aplicabilidade, o máximo grau de produção dos efeitos jurídicos possíveis. Porque é só assim que ela vai conseguir organizar ao máximo a produção e aplicação do direito. Veja, para que isso aconteça, é fundamental que ela tenha o tal do efeito integrador. Está tudo relacionado, está tudo relacionado. Falou de efeito integrador, qual é a palavra-chave que você bota na cabeça? A palavra-chave é integração, integrar, inclusão. Falou de força normativa da Constituição, qual é a palavra-chave que vai para a sua cabeça? Eficácia da Constituição, validade, aplicabilidade das normas constitucionais. Ao aplicar as normas constitucionais, eu devo atribuir a elas o máximo grau de produção de efeitos, o máximo grau de poder de vincular a produção e aplicação do direito. Fernando, isso é muito parecido com o princípio da máxima efetividade, não é não? Porque, repara bem, tu tá me mandando associar ao princípio da força normativa a palavra eficácia. E eficácia tu tá associando aqui com efetividade. Então, qual diabos é a diferença entre o princípio da força normativa e o princípio da efetividade da Constituição? Tá aqui, ó. Da sua máxima efetividade. E aí? De fato, gente, olha, a rigor não tem diferença não, tá certo? A rigor não tem diferença. É porque nós estamos dando ênfase a um determinado aspecto. Mas a rigor, o princípio da máxima efetividade é apenas uma consequência, é apenas um desdobramento da aplicação do princípio da força normativa da Constituição. Um não vai negar o outro. Um é apenas consequência do outro. Só que, repara bem, é uma consequência aplicada à interpretação dos direitos fundamentais. Quando você escutar falar, quando você ler em algum canto, quando você vir em prova o princípio da máxima efetividade, saiba que na sequência vão falar de direitos fundamentais. Porque o princípio da máxima efetividade se aplica à interpretação das normas constitucionais que dizem respeito a direitos e garantias fundamentais. Vamos dar uma olhada aqui no quadro comigo, olha lá. Já estou te antecipando
que o princípio da máxima efetividade é corolário do princípio da força normativa da Constituição. Portanto, é uma consequência, é um desdobramento do princípio da força normativa da Constituição. Em se tratando de direitos e garantias fundamentais, o aplicador da Constituição deve densificar os seus preceitos. É a otimização dos direitos e garantias fundamentais. Então, aqui a palavra-chave passa a ser direitos e garantias fundamentais. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da força normativa dos direitos e garantias fundamentais. É disso daqui que nós estamos falando. E essa força normativa nos impõe fazer o quê? Essa força normativa nos impõe densificar os preceitos fundamentais. Nos impõe otimizá-los. Resumo da ópera, Fernando. Resumo da ópera é que quando eu estou interpretando direitos fundamentais, eu devo atribuir a eles o máximo de efeitos possíveis. Fernando, mas isso é o princípio da força normativa. É exatamente isso. Não é uma coisa diferente. É o princípio da força normativa. Só que nós estamos dando destaque especial para aquelas normas de direitos e garantias fundamentais, pelo valor material delas, porque elas se referem à dignidade da pessoa humana, tá certo? Por isso que a primeira informação que eu estou lhe dando aqui é que ela é um corolário do princípio da força normativa da Constituição. A ideia é fazer com que eu valorize mais os direitos e garantias fundamentais, que eu dê densidade a esses conceitos, que eu dê uma proteção jurídica especial a eles, que eles orientem a atuação do poder público e a atuação, inclusive, também dos particulares, porque os direitos e garantias fundamentais têm uma força que é horizontal, da relação entre os iguais, tá certo? Então, quando eu falar de princípio da força normativa, eu estou argumentando em tese, eu estou falando em geral da aplicação das normas constitucionais. Quando a questão se referir a direitos e garantias fundamentais, o mais provável, o mais adequado, inclusive, é que ela não use a expressão força normativa da Constituição e te fale da força, do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Esse é um princípio que ele é mais utilizado, repara, quando eu tenho direitos fundamentais em conflito, em aparente conflito, né? Exemplo, você tem liberdade de credo. E claro, ninguém pode ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. São duas normas de direitos fundamentais. O que é que eu faço, então, quando uma liturgia religiosa tem, dentre os seus ritos, sacrifícios humanos? Quando uma liturgia tem, dentre os seus ritos, sacrifício de pessoas, ou a tortura de pessoas, bem, né, liturgias dessa natureza. O que é que eu faço, então? O princípio da máxima efetividade vai lhe dar como um norte inicial que você atribua o máximo valor possível às duas normas de direitos e garantias fundamentais. E, a partir daí, busque harmonizá-las. É claro que nessa harmonização, nem sempre você vai conseguir aplicar na totalidade os efeitos das duas normas. Mas você não vai poder excluir uma ou outra. Isso está muito parecido com um outro princípio de interpretação constitucional que nós vamos estudar um pouco mais adiante. O princípio da harmonização, o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. Por ora, eu fico satisfeitíssimo se você colocar na cabeça que princípio da máxima efetividade significa impor na interpretação dos direitos e garantias fundamentais a interpretação que dê maior aplicabilidade, que dê maior eficácia, que dê maior proteção a esses direitos, que são a expressão da dignidade da pessoa humana no nosso Estado Nacional. Tranquilo então, gente? No nosso próximo vídeo, a gente continua discutindo princípios de interpretação da Constituição. Até lá!